A paz do Senhor, povo de Deus. Meus irmãos, hoje eu vou trazer para vocês uma experiência, né, que me aconteceu comigo no ano passado. E essa experiência, ela tem muito a ver com a nossa intimidade com Deus, né? Como está escrito, né, no livro de Jó 33, versículo 14, que diz: Antes Deus fala uma e duas vezes, porém ninguém atenta para isso. Em sonho ou em visão de noite, quando cai no sono profundo sobre os homens e adormecem na cama, então abre os ouvidos dos homens e lhes cela a sua instrução, para apartar o homem do seu desígnio e esconder do homem a soberba, para desviar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Então, meus irmãos, essa passagem bíblica aqui, né, ela nos reforça, né, claramente que Deus ele fala, né, com os homens, né, conosco, né, que é o ser humano, de muitas formas, né? E uma das formas que Deus fala conosco é em sonhos, né? Então, assim, não é qualquer sonho que é Deus falando conosco, né? A psicanálise, né, já explica muito bem isso, né, que muitas das atividades que fazemos durante o dia, elas podem influenciar nos nossos sonhos, né, por reflexos, mas Deus usa, né, o nosso sonho para falar conosco. Foi assim que ele fez com José, né, mostrando ali para José que muito em breve José iria ser honrado perante seus irmãos. E meus irmãos, no ano passado, a minha experiência, né, que eu quero trazer aqui para vocês, até para edificar também os irmãos e para mostrar o quanto é importante nós estarmos em sintonia com Deus, nós estarmos orando, né, diariamente, pedindo direcionamento a Deus diariamente, porque nós não somos nada, né, meus irmãos? Nós somos falhos, nós somos seres humanos e precisamos da orientação de Deus, né? Que Ele é quem sabe, né, instruir o homem acerca do caminho correto, né, a ser trilhado aqui nessa terra. Então, o ano passado eu estava bem próximo, né, de comprar minha casa própria, né, minha casa própria. Se os irmãos ainda não assistiram o vídeo, né, tem uma playlist aí, tem um testemunho, né, da compra da minha casa própria, que foi esse ano de 2025. Então, o ano passado, né, o ano de 2024, quando eu estava muito próximo de comprar a casa própria, eu tive um sonho, e não foi um sonho comum, né? Naquela noite, aquele sonho me chamou muita atenção, né? Então eu fui de manhã cedo, quando eu acordei, a primeira coisa que eu fiz foi me ajoelhar, né, aos pés da cama, e orei ao Senhor. Falei: Senhor, me mostra o que é que o Senhor quer me dizer com esse sonho, né? Porque o sonho tinha a ver com um tigre bem branco, mas não era um branco comum, era um branco bem reluzente, né? Um pelo bem branco, aquele branco não tem aqui nesse mundo, né? E com um filhote, onde eu não sei se era um tigre macho ou fêmea, né? Eu não sei, né? Como é que se diz, se é tigresa, né? Então eu não sei. Acho que é tigresa, né? Que se diz. Então eu não sei se era um tigre ou se era uma tigresa. Mas tinha um pelo bem branco, branco. E esse animal, esse felino, ele ajudava o seu filhote a passar por uma cachoeira, né? Uma cachoeira de águas bem turbulentas. E aquilo me chamou muita atenção, né? E eu estava ali vendo aquela imagem e assim fiquei perplexa com o sonho, né? No próprio sonho eu fiquei perplexa com aquela imagem. Eu achei lindo aquilo, né? E que aí quando eu acordei, aquela imagem ficou muito nítida na minha mente, né? E aí acordei, falei com minha filha que eu tinha tido o sonho e fui imediatamente, logo após orar e depois que eu falei com minha filha, eu fui pedir a Deus orientação, abri a Bíblia, coloquei a mão assim sobre a Bíblia e pedi uma orientação a Deus. Falei: Senhor, fala comigo, Pai. O que é que o Senhor quer me dizer com esse sonho, né?
E, meus irmãos, eu abri na passagem de Jó 2, versículo 4, que diz: Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: Pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: Eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Meus irmãos, quando eu coloquei a mão sobre esse versículo, que eu abri a Bíblia, coloquei a mão sobre esse versículo que eu li, né? Que eu abri a Bíblia de olhos fechados e eu coloquei o dedo ali, a mão ali em cima, né? No lugar certinho aqui de Jó, capítulo 2, e eu terminei de ler, aquilo falou profundamente ao meu coração, né? Que Satanás pediu para tocar em alguém da minha casa. E aí eu falei com Deus assim: Senhor, espero que não seja tocar em meus filhos, Pai. Que seja tocar em mim. E aquilo ficou na minha mente, né? E aí eu fui tomar café com meus filhos. E questão de segundos assim que eu terminei de tomar café, eu passei muito mal, meus irmãos, sabe? Uma tontura muito forte, que eu sentei no sofá e falei: isso não é normal, eu não tenho essa tontura. Isso não é normal. Não era uma vertigem, uma coisa, né, que você passa da hora de comer, ou você se chateou com alguma coisa. Não. Aquilo ali não era normal, sabe? Aquilo me pegou e eu fiquei muito mal. E aí eu sentei no sofá e eu senti que meu pescoço, né, o tronco já não estava querendo mais segurar a minha cabeça. É uma coisa muito estranha que eu senti. E aí eu falei com a minha filha, né? Eu falei, Júlia, não tô me sentindo bem. Eu acho que eu vou parar no hospital, né? E com esse sonho também que eu tive. E aí me veio aquele pensamento de ir pra cama e me deitar na cama. Porque já que eu não tava com o tronco, né, segurando o meu pescoço, não era prudente eu ficar no sofá sentada esperando ela ligar pro SAMU, né? Alguma coisa. Aí fui pra cama, porque ali eu estaria apoiada a cabeça, né, no travesseiro para não cair. E foi o que eu fiz, né? Bem devagarzinho, segurando, né, nas paredes, eu fui, me deitei na cama. E muito calma, meus irmãos, eu fiquei muito calma. Eu não sei onde eu arranjei aquela calma, porque como meus filhos, o ano passado, minha filha ainda era menor de idade, né? Minha filha agora fez 18 anos, mas ela era menor de idade. Eu fiquei muito assim, antes de ter acontecido isso comigo, né? Esse passar mal que eu tive ano passado, eu tava muito preocupada. Eu falei assim, meu Deus, se me acontece alguma coisa antes de eu comprar casa, né? O pai, né, que eu sou divorciada, pode ter acesso ao dinheiro e pegar o dinheiro e, né, gastar e deixar meus filhos à toa, né? E eu não poder fazer nada. Mas naquele momento que eu passei mal, a única coisa, meus irmãos, a única coisa que eu me preocupei foi em não blasfemar contra Deus. Como está escrito aqui em Jó, né? Que Satanás pediu para tocar na saúde de Jó, porque por certo iria Jó blasfemar contra Deus. Então, na minha mente só vinha essa passagem bíblica, né? Para não blasfemar. Haja como Jó agiu. Não blasfeme em nenhum momento. E aquilo ficou dentro do meu coração. E aí minha filha ligou pro SAMU. E aí falou, né, que eu tava vomitando. Eu passei muito mal, eu comecei a vomitar. Uma parte do meu corpo, a parte esquerda, começou a tremer muito. O pé e a perna e a mão esquerda tremia muito. E o lado direito, eu sentia que eu não conseguia mexer ele, né? Eu não tinha força para mexer nem o braço nem a perna direita, algo assim muito estranho mesmo, né? O braço e a perna esquerda mexiam, né, tremendo muito, e o outro lado parado. E o pescoço também não conseguia mexer. E aí, se vocês verem no testemunho, né, onde eu conto, né, no testemunho da casa própria, ó, se eu não me engano, é o segundo vídeo, né, onde eu passei mal. Então, meus irmãos, eu fui parar no hospital, né, porque meus vizinhos me socorreram, chamaram
o carro de aplicativo. Eu desci as escadas, eu não lembro como eu consegui descer as escadas, né? Eu só sei que eu fui carregada, porque eu me lembro dessa parte que eu fui carregada. E minhas vizinhas, é, uma segurou meus braços, a outra segurou minha perna e a outra segurava a cabeça, assim, né? Porque eu não conseguia ficar com a cabeça, a minha cabeça estava mole, né? O tronco não conseguia, então eu tava assim, e dentro de mim eu pensava assim, ou eu tô tendo um AVC, né? Ou eu tô tendo um infarto, né? Porque eu tava tendo os dois sintomas, né? De infarto e de AVC, os dois. E fui parar no hospital. Eu cheguei lá na UPA, no hospital não, na UPA, meu filho e minha filha estavam comigo e a médica fez todos os exames e ela falou o seguinte, olha, já liguei aqui pro neuro, estou aguardando ele, você não vai poder ir para casa, a gente vai ter que fazer a sua regulação. Veja se você consegue alguém da sua família ou algum vizinho, alguém, né, que seja já maior de idade para ficar com você. Seus filhos não vão poder ficar com vocês, porque eles são menores, né, de idade. E aí eu fiquei assim um pouco preocupada, né? Se eu fosse agora para algum hospital, quem é que ia ficar comigo? Aí minha vizinha se prontificou a ficar comigo, né? Aquela estudante da área de saúde. Ela faz faculdade da área de saúde. Breve vai fazer medicina, então ela estava comigo ali. Ela falou assim: não, eu vou ficar com você, Mari. Eu vou ficar com você aqui. Não se preocupe, eu vou ficar com você o tempo todo aqui. E dentro de mim, eu só pensava assim, né? Aconteça o que aconteça, Deus até aqui me sustentou. Obrigada, meu Deus, por tudo que o Senhor fez. Sabe, meus irmãos, foi algo assim tremendo, porque eu só tinha gratidão para agradecer a Deus, porque eu estava passando mal, mas dentro de mim me veio aquele pensamento assim: se você não ficar, né, viva por algum motivo, você tem muito motivo para agradecer a Deus, né? E você tá salva, né? Você tem Jesus, você tá salva. E aquilo me encheu, sabe, de alegria. E eu comecei a falar em voz alta: Senhor, eu glorifico o teu nome, louvado, exaltado seja o Senhor. Eu falei bem alto e as pessoas que estavam lá na UPA, algumas ouviram, ficaram me olhando. Tinha pessoas idosas ali, doentes. E todos estavam me olhando porque eu estava glorificando a Deus, mesmo eu naquela condição, né, onde eu não conseguia mexer o pescoço, eu não conseguia mexer o braço direito e a perna direita, e eu glorificando o nome de Deus ali. As pessoas estavam sem entender, porque geralmente as pessoas ficam revoltadas ou ficam chorando, e eu estava alegre e agradecendo a Deus o tempo todo, o tempo todo. E a médica veio e falou assim para mim: ó, já fiz os exames, você tá com sintomas de AVC e tá com sintomas também de infarto. Eu tô aguardando o neuro chegar, né? Porque eu sou médica clínica em geral, então eu não posso dar um diagnóstico sem ouvir colega. E as medicações, pelo que eu tô vendo, não tá fazendo efeito, né? Ela fez alguns testes, aí fez eletro, deu tudo inconclusivo, né? Deu tudo inconclusivo. E quando eu terminei de glorificar o nome de Deus, meus irmãos, foi algo assim tremendo. Foi algo tremendo, tremendo, tremendo. Eu senti que meu sangue começou a fervilhar dentro das minhas veias, sabe? Como se eles estivessem, né, no corpo todo. Assim, é uma experiência que eu vivi, que eu vou levar pro resto da minha vida. Que Deus é maravilhoso e Ele avisou, né? Deus avisa aos seus filhos, né, o que está para acontecer, para dar livramento, como está escrito aqui em Jó 33, né? Que ele fala uma e duas vezes, porém ninguém atenta para isso. E em sonho ou visão de noite, quando cai no sono profundo sobre os homens e adormecem na cama. Então abre os ouvidos dos homens e lhes sela a sua instrução, para apartar o homem do seu desígnio e esconder do homem a soberba, para desviar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Então eu tive um livramento naquele dia, né? Esse sonho, se eu não, talvez se Deus não tivesse me dado esse sonho e eu não tivesse pedido orientação a Deus, né, pela manhã, talvez eu tivesse blasfemado mesmo, porque aí você imagina, né? Você tá ali, prestes a comprar sua casa própria, muito perto de comprar sua casa própria, né? Já tinha já o dinheiro, né? Já para comprar a casa própria. E aí
e passar, né, por uma situação dessas, realmente muita gente, e talvez até eu mesma, se eu não tivesse sido sonho, não sei, talvez eu tivesse dito, oh Deus, agora bem perto de comprar minha casa, o senhor faz uma coisa dessa, como é que pode uma coisa dessa? Eu lutei tanto, né? E agora como é que vai ficar como vão ficar meus filhos? Então, meus irmãos, é por isso que é importante, né? E eu tô gravando esse vídeo aqui para vocês se apegarem com Deus, tá? Tá sempre orando diariamente, pedindo direcionamento a Deus. Em nenhum momento desapartar de orar ao Senhor, né? A todo momento busque orientação a Deus, sabe? Se está dentro do carro, ore, fale com Deus, Senhor, seja feita a tua vontade. Em nenhum momento, meus irmãos, pensem que vocês estão só. Pensem sempre no seu trabalho, em tudo que você fizer na faculdade, seja onde você estiver. Saiba que você tem, né, um companheiro, né, um amigo verdadeiro que é o Espírito Santo que está ali, né, disponível para você o tempo todo para te dar direcionamento, né, de que caminho trilhar. E ele tá ali sempre ao seu lado, para não deixar você cair em pecado, cair em tentação. Talvez se eu não tivesse tido esse sonho, Deus não tivesse falado comigo, eu não tivesse essa comunhão com Deus que eu tenho, né? Louvado seja Deus que foi pouco a pouco eu fui construindo esse relacionamento com Deus, não foi do dia para a noite, foi pouco a pouco eu fui construindo, né? Desde a minha fase da infância e depois da adolescência, tantas coisas que eu passei nessa vida, né? Perdi minha mãe muito cedo, né? Com 7 para 8 anos eu perdi minha mãe, então eu eu amadureci muito rápido, né? Então, graças a Deus que eu conheci esse Deus ainda criança para forjar o meu relacionamento com ele, né? E louvado seja Deus, eu não blasfemei em nenhum momento, pelo contrário, eu agradeci a Deus, falei, Senhor, até aqui o Senhor me sustentou, e não foi falsidade, meus irmãos, né? Porque eu tive o sonho, não. O sonho ficava o tempo todo me lembrando, né? O meu pensamento ficava o tempo todo lembrando. Haja como Jó agiu. É como se o Espírito Santo estivesse dizendo o seguinte: se Satanás tentar colocar coisas aí no seu ouvido, né, para você blasfemar, lembre do sonho, não faça, né, nada que venha te prejudicar diante de Deus. Então o tempo todo ficava aquele pensamento ali e aquilo me encheu, sabe? Me encheu de alegria, de saber que Deus é cuidadoso, falou comigo no sonho, né? E ali eu tive aquele momento ali, né, na UPA, onde eu agradeci a Deus, falei, Senhor, se o Senhor me levar, tudo bem, né? Que o Senhor sabe de todas as coisas, né? O Senhor permitiu, né, que minha mãe falecesse eu ainda criança, né? E eu, né, mais tarde vim conhecer a ti, né? Conhecer teu filho amado Jesus Cristo. O Senhor me guardou até aqui, então o Senhor vai guardar meus filhos também. Então esse foi o meu pensamento. E depois, quando eu agradeci a Deus, foi aí que veio, né? Que eu senti que o sangue estava fluindo ali nas minhas veias, estava friviando. E quando a médica voltou, que ela ia aplicar agora ali uma medicação, né? Eu falei para ela, doutora, eu tô bem, eu tô melhorando, eu já consigo mexer o pescoço. E aí foi, sabe? E aí foi tremendo, foi tremendo, tremendo. Deus é maravilhoso. Então é isso, meus irmãos. Esse vídeo é para vocês, sabe, buscarem sempre estar próximo do Senhor, orar, jejuar, estar sempre em comunhão com Ele. Porque Ele quer te dar livramento. Porque muitas são as nossas aflições que a gente tem aqui nessa terra. Mas se a gente se apegar com Deus, Ele vai nos direcionar para que a gente não venha cair em tentação, para que a gente não venha pecar. Toma posse desta palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém?